a mais um episódio do Bora Varejar, podcast semanal do Mercado e Consumo. Neste caso, um podcast especial, aqui Bora Varejar especial, gravado diretamente da APA Show 2026. A gente está aqui no stand da LEDwave, no estúdio que a LEDwave montou aqui dentro desse stand, no pavilhão vermelho do Expo Center Norte, durante justamente a APA Show 2026. Eu sou a Ana Freitas, editora executiva da plataforma. É um prazer sempre receber vocês aqui. Lembrando que a gente tem conteúdo aqui no YouTube, onde fica o Bora Varejar tradicionalmente, mas também sempre, a todo momento, a todo instante, no nosso portal, mercadoeconsumo.com.br, e também nas nossas redes sociais. A gente recebe aqui o nosso convidado de hoje, que é o Marcelo Tristão, diretor de novos canais e transformação digital do Bob's. Tudo bem, Marcelo? Tudo bem, bem-vindo. Ana. Obrigado pelo convite mais uma vez. Pois é. A gente já teve chance de fazer uma conversa sobre varejo há pouco tempo. Verdade. E agora numa feira dessa super importante, que é outro segmento, né? A gente estava falando na época de food service e agora falando desse outro mercado enorme, que é o mercado de varejo supermercadista. Super obrigada. Obrigado a vocês mais uma vez pelo convite. O Marcelo já participou do Bora Varejar, já esteve com a gente também em eventos, né, que a gente promoveu para o setor de food service e promove para o setor de food service, inclusive. Sempre um prazer receber você aqui. E Marcelo, vocês estão ampliando aí a presença no varejo alimentar, né, com essa marca Bob's em Casa, que acho que tem gente que não conhece ainda. Como surgiu essa estratégia de vocês de levar produtos que são tão conhecidos, são tradicionais para quem vai no restaurante, né, para dentro do lar agora? Muito bom. É um projeto de fortalecimento de marca. A gente entendeu na pandemia, né? A pandemia trouxe alguns aprendizados, esse foi um deles. Como é que a gente poderia também, com as lojas fechadas, como é que a gente poderia manter esse contato, além do delivery, que era um canal que a gente explorou muito nesse momento, mas em outra situação, em outro momento de consumo, como é que ele poderia ter acesso aos produtos da marca. O mercado americano é bem maduro com relação a isso, né? Você vê várias marcas que já há alguns anos, você vai nos supermercados americanos, você consegue ver algumas marcas de varejo, né? Com loja física e que tem produto nesse mercado. Aqui no Brasil não é muito comum, né? A gente vê muito esse modelo que a gente fala que é uma licenciamento de marca. A gente vê isso acontecer muito entre a indústria com a indústria e às vezes com collab, mas poucos varejistas fazendo isso. E aí, mais uma vez, a gente foi pioneiro nesse segmento. É um projeto que a gente ensaiou ele há uns 10 anos atrás, antes até da pandemia, pensando em molho, quando a gente fez a primeira pesquisa, a gente entendeu que o molho seria o primeiro produto que a gente poderia testar dentro desse segmento, por ter todo um fit de marca. É uma marca que é muito reconhecida pelos seus molhos, pela abundância dos seus molhos nos sanduíches, então foi natural a gente pensar em molho. E a gente começou a olhar o mercado, trouxemos algumas pessoas que entendiam desse segmento para nos ajudar. Hoje, inclusive, está com a gente aqui a Patrícia, que é uma minha gerente de novos canais, que me apoia nesse projeto. Ela trabalhou mais de 15 anos no segmento, então trouxe um pouco desse know-how para nos ajudar. E a gente foi buscar parceiros que tinham interesse em seguir com esse projeto. Esse projeto, desde o primeiro ensaio que a gente fez, tem em torno de 4 a 5 anos. No primeiro ano, a gente fez um ensaio com alguma coisa de sanduíche, depois a gente foi para a linha de molho, e foi esse molho, inclusive, que está aqui, que é o molho Big Bob, o primeiro molho que a gente testou, que é um clássico nosso. E aí um dos parceiros que a gente foi buscar na época foi a Cepera. A Cepera não era um fornecedor de food service nosso, mas a Cepera tinha uma coisa que era importante para a gente, né? Ela tinha todo o canal de distribuição, muito conhecimento do varejo, uma capilaridade do Brasil inteiro, que nos interessava naquele momento. Porque muitas vezes o fornecedor de food service, que às vezes entrega o produto para a gente em loja, ele não tem um canal de distribuição, né? Ele não tem esse canal para varejo, né? Ele não é um varejista, né? Ele só trabalha basicamente para food service. Então a gente foi buscar esse parceiro, fizemos o primeiro ano foi super bem, lançamos logo em seguida o segundo molho, que foi o Burger Salad, que é uma variação do molho nosso no sanduíche clássico, salsê. E por último a gente lançou o Bob's Grill, que também é uma variação do sanduíche clássico nosso, que é o costela. Então a gente sempre busca inspiração no que a gente tem em loja e uma maneira de você ter aquele produto na sua casa. Eu lembro que a primeira vez que eu apresentei, inclusive, esse produto para franqueado e para outras pessoas, as pessoas ficaram na dúvida, mas isso faz sentido para a marca? Por que você entende? Eu lembro que eu tinha uma foto da minha geladeira, um produto na porta da geladeira. Eu brincava, toda vez que eu abro e que você abria, e o cliente abria a geladeira dele, ele vai ver a marca Bob's. Quando ele fizer isso no freezer, então, assim, é um fortalecimento de marca, é um ponto de contato que a gente tem. Em algumas situações, inclusive, a gente conseguiu chegar com um produto ou com a marca Bob em cidades que a gente nem tinha loja ainda. Foi até uma maneira da gente medir um pouco, vamos expandir para aquela região, o produto está indo super bem,
Então, de alguma maneira, a gente também deu capilaridade para a marca, que é um projeto nosso, a gente segue expandindo, tem um projeto que eu posso até falar mais um pouco, super agressivo de expansão para esse ano, mas foi um primeiro ensaio com molho. O segundo passo foi olhar para dentro de casa e ver quais são os produtos que a gente tem e que tem mais aderência à marca para a gente levar para o varejo. Batata foi um que surgiu super importante, o mercado de batata congelada no Brasil é um mercado enorme, que segue crescendo. A gente tem números muito expressivos, você acompanha o crescimento desse segmento. O Brasil é um dos principais países que consome esse tipo de produto. Então a gente foi buscar um produto que, diferente do que a gente tinha em loja, que é um produto que a gente tem em loja, que é um produto preparado para ser feito numa fritadeira industrial, né, com uma processadeira profissional, como é que a gente faria aquele produto, reproduzir aquele produto na casa da pessoa? E a primeira coisa que vem na cabeça hoje que é o eletrodoméstico da moda, que é airfry, né? Como é que eu não levaria um produto que não tivesse condição de ser preparado no airfry? Então a gente foi no mercado, pesquisamos, trouxemos uma batata que tem uma especificação igual à nossa, com a mesma tamanho de palito, mesma gramatura, só que ela tem uma que a gente chama de coated, ela tem uma cobertura, e essa cobertura proporciona que ela tenha esse desempenho em airfry, como as principais líderes de mercado hoje têm também. Hoje é uma batata que é importada, a gente tem uma empresa aqui no Brasil que faz a distribuição para a gente, mas ela faz esse papel, uma batata que vem da Bélgica, que é o parceiro nosso lá, é a Gristo, que fabrica. Eu estive lá visitando, inclusive, a fábrica no início do projeto, e hoje a gente está bastante satisfeito. A gente está olhando o mercado brasileiro, parceiros aqui no Brasil também, para ver como é que a gente aumenta essa distribuição. Hoje eu estou mais concentrado Rio de Janeiro, Sudeste, São Paulo agora entrando, já tem alguma experiência Nordeste e Centro-Oeste, mas já tem um volume, foi uma grata surpresa para a gente. A gente tinha uma expectativa de atingir um volume, a gente se desafiou como meta para atingir um volume anual. Nos primeiros 4 meses a gente bateu esse volume. Então a gente teve que fazer um pedido novo, aumentar a capacidade de produção, aumentamos a distribuição também, então o projeto decolou e acelerou muito rápido. Mais recente, o que a gente está trazendo para APAS agora de produtos, novidades? A gente traz o ketchup, né, com a própria cepera, porque uma outra linha, não digo nem que é outro molho, que é esse produto aqui, que é um clássico nosso. A gente foi buscar uma receita original, a gente chama inclusive de ketchup clássico. A gente queria aquele ketchup de fast food, que você está acostumado, bem clássico mesmo de fast food. Fizemos uma receita proprietária com a cepera. A gente não lançou ainda, está trazendo a APAS em primeira mão e deve estar lançando aí nos próximos meses, já deve estar no mercado. Legal. Além disso, a gente desenvolveu a parte toda que envolve a parte de sorvete, que é um clássico da marca. Era um desafio, né? A gente chegou a olhar assim, como é que eu lanço o milkshake do Bob's no mercado? A gente entendeu que era um desafio muito grande, nosso produto é icônico, é um produto que tem todo um preparo em loja, mas a gente entendeu, pode ser que eu consiga desdobrar isso para um sabor. E aí foi o que a gente fez esse sabor, que é um sabor que a gente chama de milkshake. A gente tem morango e o crocante, um produto desenvolvido por um parceiro, que é o Grupo Lamoy, que fica no Espírito Santo. Eles chegaram numa receita, depois você vai ter a oportunidade de provar, que é um produto que ficou muito bom, que traz essa memória, essa sensação da experimentação de um sorvete do Bob's, que tem essas referências do nosso milkshake. Produto que já está distribuído, a gente vai começar por essa região Espírito Santo, Rio de Janeiro, sul da Bahia e um pedaço de Minas, onde ele tem já uma distribuição. Sorvete é um desafio para distribuir. Então a gente vai tocar um pouco esse piloto, entender como é que é a dinâmica do produto, e aí a ideia é depois de expandir pelo Brasil. Lançamos o Franlitos, esse diferente do que a gente normalmente faz com a Seara. É exatamente o mesmo produto que eu tenho em loja, um produto que vai super bem em loja, e é um produto que desempenha também para airfry. A gente não precisou mexer na fórmula, exatamente o mesmo produto. A gente está usando a mesma distribuição da empresa que faz a batata com a gente. Ele também está fazendo a distribuição, e é um produto que é fabricado na mesma fábrica que faz para a loja, faz para o varejo. A gente embala o produto e está já distribuindo, também começando com essas regiões que eu te falei, um pouco no Rio, deve ter já em São Paulo, a gente já vai começar a entrar. E o que a gente fez por último, para terminar assim, as novidades de produto, a gente deu uma disruptada e a gente foi para uma linha de proteico, que é o projeto que a gente tem com a Best Way, que eles estão aqui com o stand. Inclusive está com degustação aqui no stand dele, é um projeto que a gente começou ano passado. A gente conheceu eles aqui na APAS ano passado. Eles nos procuraram, falaram que eles fizeram uma pesquisa de mercado, e nessa pesquisa, um sabor que apareceu muito pedido era um sabor associado ao milkshake. E aí eles lembraram da gente na hora, falaram, cara, milkshake faz todo sentido. E eles viram que a gente estava com licenciamento de marca, e aí de lá para cá a gente amadureceu a ideia, chegamos numa formulação.
a essência da baunilha que eles usam é exatamente a mesma essência que eu uso no meu sorvete, só que um produto todo rico em proteína, zero açúcar, tudo trabalhado. Nesse caso, a gente é um sabor dentro da Best Way, que é um especialista no segmento, é diferente, é uma área que a gente não é o especialista, a gente entra com a indulgência nesse caso, e está indo super bem, também uma surpresa super positiva. Já tem novidade, a gente já está começando a desenvolver outros sabores, e aí na feira a gente está trazendo de maneira, comunicando um pouco mais, apesar do produto já estar hoje em mais de 4 mil pontos de venda aí pelo Brasil. Não, e desafiador mesmo isso, né? Porque você está falando de produtos totalmente diversos, né? Com, como você comentou, desafios de logística diferentes também, né? Complexos, em alguns casos mais, outros menos. Com parceiros também de regiões do Brasil diversas, né? Enfim, planos ambiciosos mesmo. Vocês entraram com tudo nesse projeto, né? A gente tem hoje aproximadamente 12 SKUs, a gente tem uma expectativa de chegar entre 15 e 20 até o final do ano com alguns lançamentos. Uma coisa que tem sido o motor, assim, tem sido um norte para a gente, assim, independente, primeiro o produto tem que ter fit com a marca, né? Não faz sentido a gente lançar alguma coisa que seja totalmente desconectada com a marca, porque é uma extensão, né? A gente entende, eu vejo o Bob's em Casa como um canal, né? É Bob's, a marca é Bob's, né? Sendo Bob's em Casa, porque a gente quer reforçar esse canal, mas a qualidade do produto, né? A gente não abre mão de ter um produto onde entregue, a gente fala muito hoje de experiência, de como é que leva a experiência, né? Qual é o desafio de eu fazer um produto que hoje na loja ele não é shelf stable, se tornar um produto shelf stable, que tem um prazo de validade maior, para que ele consiga ter todo esse trâmite que tem de logística que a rede de supermercado às vezes precisa, mas sem perder a qualidade. Isso a gente não abre mão, então são produtos muito bons. Isso às vezes nos precifica um pouco a mais do que não digo líder do mercado, mas às vezes da média de mercado, mas é que a gente consegue entregar um produto. E uma coisa também que a gente desde o início não queria, eu não quero ter um produto premium. O Bob's tem produtos muito bons, mas a gente tem um posicionamento de marca. Eu quero ser acessível, eu quero ser uma solução, eu quero ser um sorvete acessível para que você possa ter essa experiência que você tem na acessibilidade que o Bob's te dá muitas vezes, de fazer um lanche com um bom preço, com uma boa qualidade, que isso também esteja na sua casa. Não adianta eu fazer um produto que seja super premium, mas que eu te fique fora e não tenha a capilaridade hoje que a marca tem, né? Eu não quero ter restrição de classe social, de idade. A gente quer ter essa abrangência que é o perfil da marca, o DNA da marca. Total. Eu queria que você falasse justamente dessa experiência que você oferece em canais diferentes, né? São experiências diferentes, em canais diferentes, mas ao mesmo tempo em torno da identidade do Bob's, né? Que é esse produto que o milkshake todo mundo conhece, o lanche e tudo mais. Como é que vocês trafegam nesses canais diversos? E a gente está falando desde o delivery, que você comentou, que teve um boom na pandemia e continua forte, né? Hoje para o food service cada vez com mais força. O restaurante, aliás, vocês tiveram um restaurante que foi premiado recentemente. Exatamente, eu acabei de vir de lá. Eu estive lá, Ipanema, né? Fui receber o prêmio, a gente recebeu um prêmio mundial da antiga Popeye, né? Que agora virou Shopping. A gente ganhou aqui com design, né? Já é a segunda vez que a gente ganha num conceito de loja, e essa loja é uma loja que tinha tecnologia, sustentabilidade. A gente ganhou aqui no Brasil, foi representar o Brasil nesse evento lá. Muito legal. E ganhamos lá também, eu estava lá, estive lá agora, tem 15 dias em Nova Orleans. Que legal. Receber essa área também, fica debaixo da minha diretoria. A gente foi lá, legal. muito orgulho, o Ricardo esteve lá comigo, recebendo o prêmio. Então tem esse desafio, né? Você tem que ter a loja que a gente chama loja física. Que é incrível também essa loja, você né? não pode perder também essa coisa da marca, né? E da inovação, e inovando em outras categorias também, como a gente está fazendo agora com esses produtos. E como é que faz para levar essa experiência? Enfim, é uma experiência de encanto numa loja como essa, né? Uma loja, uma flagship de vocês em Ipanema, mas também é uma experiência, como você comentou, de o produto chegar com uma apresentação bacana em casa quando é o delivery, ou de a pessoa comprar e, de alguma maneira, reproduzir uma experiência também em casa, né? Sem dúvida, assim, o desafio é muito, em alguns momentos, muito parecido com o que a gente tem em loja. Em loja, a gente é suportado por parceiros maravilhosos que a gente tem, parceiros que estão com a marca desde a primeira loja, há mais de 70 anos, e parceiros novos. Então, assim, essas parcerias é o que tem nos ajudado, né? Como é um projeto de licenciamento de marca, na maioria dos casos, a própria indústria, no caso da Cepera, a indústria me ajuda na parte de distribuição, no ponto de venda, na parte de promoção. No caso da Atlética, a mesma coisa. No caso do Franlitos, é diferente, né? Porque a gente, e da batata, a gente tem a indústria produzindo e eu tenho parceiros de distribuição que nos ajudam nessa cadeia de distribuição logística, que é um desafio. A gente sabe que gôndola é uma coisa que eu tenho aprendido muito com esse segmento. Gôndola é um desafio, né? Você ser relevante na gôndola, a concorrência é muito grande, tem uma questão de precificação, você precisa ter uma precificação correta. Mas a parceria, eu entendo que hoje você tendo o parceiro certo,
e uma feira desse tamanho da Apple, você vê a quantidade de oportunidades. Né? Cada corredor que eu entro, eu vejo potencial, quantos parceiros aqui podem se tornar parceiro do Bob's, ter um licenciamento nosso, ou ter algum tipo de produto com sabor nosso. Então, a infinidade de oportunidades. O segmento de varejo cresceu muito aqui no Brasil, né? A rede supermercadista segue crescendo com todos os desafios que a gente tem, mas segue crescendo e a gente está indo junto com ele. Então, assim, eu acho que a parceria tem sido importante. Na parte de loja, a gente segue com essa questão do encantamento, da capilaridade de marca, está presente. Na maioria, a gente está em todas as capitais hoje. A gente tem um plano super agressivo esse ano, de crescer 150 pontos de venda. Então, a gente já cumpriu uma parte importante desse plano. A marca segue crescendo, a gente acredita nessa presença da marca. O Brasil é diverso, é amplo, tem muita oportunidade. A gente tem conseguido entrar em cidades, em modelos de negócio que a gente desenvolveu, onde a gente consegue entrar em cidades com 100 mil habitantes, algumas até com menos de 100 mil habitantes. Então a gente ajustou, né, uma marca que sabe trabalhar no mercado brasileiro, a gente conhece o nosso mercado, conhece o nosso cliente do Brasil, então a gente tem hoje um portfólio, vai desde o quiosque, né, a gente tem ampliado muito, feito muita operação, por exemplo, em próprio supermercado. Tem supermercados onde a gente tem o produto lá, mas às vezes eu tenho um quiosque na porta do supermercado com um franqueado da região, que já opera na região. Esse ano, por exemplo, a gente já tem quase 20 quiosques já para abrir e o canal supermercado tem sido um canal importante para a gente de ampliação de rede, né? Então, às vezes você tem uma loja no centro da cidade ou no shopping da cidade, mas você pode ter 2 ou 3 quiosques em lugares que tem muito fluxo, né? Uma rodoviária, um terminal, um supermercado, uma loja de departamento. Então a gente tem feito isso e com esse jeito, dessa maneira a gente faz a ocupação dos espaços e o planejamento de rede, que a gente chama, a gente consegue fazer em cidade, desde cidade grande, até grandes periferias e até cidades desse tipo de porte. Então assim, esse é um planejamento que a gente olha o Bob's em casa, mas sem olhar o crescimento da marca e muitas vezes os projetos se convertem. Sim. Você trabalha em food há quanto tempo? Eu estou no Bob's há 20 anos. 20 anos. Faço 20 anos e agora. Como é que está a sua descoberta do varejo? Descoberta não, entendo que você já conhecia bastante o varejo, mas essa imersão mais completa aí no varejo, mais intensa, né? Então, eu sempre falo assim, a gente está num segmento onde a concorrência é uma concorrência importante, né, com redes mundiais, né, marcas internacionais. Então, assim, eu sempre brinco, o que eu fiz há 1 ano atrás, eu tenho que fazer diferente, tenho que fazer melhor. Imagine há 20 anos atrás. Então, o segmento precisa se reinventar o tempo todo. A gente é desafiado pelo consumidor, que muda o perfil. Eu estava conversando sobre esse projeto que a gente ganhou um prêmio. O primeiro projeto que a gente ganhou, a gente desenvolveu ele logo pós-pandemia. A gente achava que as pessoas não iam sentar mais próximas, que eu ia ter que fazer uma loja com varanda, com uma área aberta, que você não ia ter mais um salão. E a gente vem se adaptando. Naquele não ia mais momento, compartilhar a batata. Não ia mais poder compartilhar. Então, a gente começou a entender. Então, a todo momento, a gente tem que olhar o que o consumidor está pedindo, aonde aquele consumidor está indo. E mais do que seguir uma tendência, é antecipar uma tendência, olhar o que está acontecendo, né? A gente está recebendo um monte de influência da NRA, esse ano eu não pude ir por uma questão de agenda, mas o Ricardo está lá e a gente vai todo ano, né? Eu tive a oportunidade de vários eventos internacionais, a gente olha o que o mercado está fazendo, olha o mercado interno, a gente tem um aprendizado interno. A nossa rede de franqueado nos provoca bastante, né? Nos desafia bastante a melhorar, tanto em produto, quanto em eficiência, quanto em operação. Então, assim, é um mercado que está sempre em ebulição e a gente se desafia o tempo todo, né? A gente usava aquele termo que é o quick service. Então, assim, a gente precisa ser rápido o tempo todo, precisamos ter essa agilidade e agilidade de tomada de decisão. Isso é uma tendência. A gente está falando de bebida proteica, o Bob's tem que ter uma solução para isso, nem que seja para você consumir em casa. Mas a gente está sempre olhando as tendências, sempre tentando acompanhar essas tendências. Tem uma imersão tecnológica, eu cuido da parte toda que envolve transformação digital dentro da empresa. A gente está com um plano super agressivo hoje na empresa de treinamento da nossa liderança em inteligência artificial. Estamos com um parceiro aí fazendo um onboard dentro da empresa. Então, toda a liderança está fazendo um treinamento. Depois da liderança, a gente fez um treinamento com toda a equipe. Então, todos os colaboradores hoje vão ter acesso à inteligência artificial para melhorar a produtividade no dia a dia, para resolver coisas simples até coisas mais complexas. A gente tem quase uma competição de criação de agente hoje da companhia. Como é que a gente pode ser eficiente? Então, assim, vamos fazer 75 anos ano que vem, mas a gente tem que se manter super atual. E por isso, assim, ganhar prêmio é ótimo e tal, mas é mais do que ganhar um prêmio, é você ver que você está revalidando um conceito, revalidando uma marca que, querendo ou não, é para um público muito jovem, né? A gente atinge hoje
né, tem um perfil de consumidor que também não é... A gente fala que a gente atende desde o pré-adolescente até o jovem adulto, mas eu tenho lojas que eu atendo o consumidor que está com a gente há 40, 50 anos, mas naturalmente pelo perfil do produto a gente atende muito essa geração, né? Essa geração Z, agora a Alfa que está chegando. Então a gente precisa estar preparado para atender essa geração. E os nossos colaboradores também são dessa geração. Então até a operação, os processos internos precisam se adaptar, né? A gente fala de transformação digital hoje para o cliente interno, mas a gente tem muito projeto hoje olhando para dentro de casa. Como é que eu melhoro a vida do colaborador, né? Eu dou um exemplo sempre bem. Se você tiver um procedimento hoje em loja de fazer uma contagem de estoque e eu pegar um jovem desse, querer que ele preencha uma planilha à mão ou no Excel, esquece, não é a rotina dele. Ele quer fazer tudo na palma da mão, ele quer ter um app para fazer aquilo, ele quer ter aplicação, ele quer fazer isso que é a rotina, né? Ele já nasceu nesse mundo, né? Ele é nativo disso. Então, tem toda essa transformação acontecendo dentro de casa também. Total. Não, e é muito bacana o que você falou, né? A gente está vendo, inclusive aqui na APAS, né? Muito produto com esse foco em nutrição, né? E aí de segmentos diversos aqui, indústrias diversas, trazendo novidades aqui para a APAS. E vocês já também de olho nisso, né? Enfim, para oferecer, nem que seja dentro de casa, também uma opção que conecte com a marca de vocês e tudo mais. Você falou de uso de IA, né? Intensamente, inclusive para processos internos. Como que a IA tem transformado as operações de vocês, seja internamente, enfim, seja no atendimento ao cliente, no conhecimento também desse cliente, né? Sem dúvida. A gente fez um investimento muito grande, também depois da pandemia. A gente fez toda uma organização da nossa base de dados, né? A gente falava que Data New Oil, a gente estava nessa época, a gente fez todo um dever de casa. Então a gente tem hoje um data lake próprio, então os dados que transitavam entre parceiros diferentes, a gente tem isso consolidado. Eu tenho um time já há alguns anos de analista de dados dentro da companhia. Então a gente tem todas as soluções, toda a parte que envolve BI, RP, todos os processos internos nossos já são automatizados há muitos anos. Então a gente saiu muito na frente nisso. A própria questão do delivery que você falou, né? Muita gente teve que correr para desenvolver o delivery. A gente já tinha uma estrutura de delivery pronta, a gente só teve que maturar para que essa estrutura ficasse maior, com mais parceiros. Então, hoje, como a gente tem essa base, né, bem segmentada, né, a gente deixou o solo muito fértil, quando a IA veio, a gente já tinha todos os dados dentro de casa. Então, criar soluções de CRM, de base de dados, nosso Bobsfan, que a gente tem milhões de clientes Bobsfan cadastrados, acionar esses clientes, promocionar, foi quase que natural para a gente usar. Hoje a gente usa 100% disso para tomar quase todas as decisões gerenciais internas, a gente tem isso na palma da mão. Se eu quiser puxar agora a venda da loja, do franqueado em tal cidade, como é que foi o desempenho dele, eu consigo ver quase que em real time. Então a gente, com isso, consegue ajudar o franqueado na operação dele. A gente disponibiliza esses dados para o franqueado que quiser usar. Então, se o franqueado quiser ter acesso a dados do BI, a gente consegue que ele use. A gente tem o que a gente chama de Mundo Bobs, que é um portal nosso. Então, tudo que a gente tem de comunicação com a rede, de informativo, procedimento, questão sanitária, segurança alimentar, vai tudo hoje online, é tudo através desse portal. Então, assim, a IA vem nos ajudando a otimizar e ser mais assertivo em algumas decisões que antes precisava ter um procedimento, ter mais gente, esse analista, mais tinha tempo, que ter um né, tipo, provavelmente, mais tempo, né, para eu conseguir processar. Ela já ajuda na predição em vários sentidos. Eu uso, inclusive, com o meu time interno, né? Eu acho que a Microsoft, nesse ponto, foi muito feliz, porque ela chama o LLM dela de Copilot. Eu entendo hoje que a IA é o seu copiloto. O piloto é você. Se você deixar o copiloto pilotar, você pode deixar. Se ele tiver competência, ele vai atuar bem. Mas o responsável no final pelo resultado é você, como qualquer colaborador que você tem dentro da sua empresa. Se você confia nele para ele fazer sozinho, você vai lá de vez em quando e verifica se ele está fazendo uma coisa certa ou não. Se você ainda não tem 100% confiança nele, você segue mais próximo e valida tudo que ele está fazendo. Mas você não deixa de ter aquele colaborador, aquele copiloto para te ajudar nesse tipo de procedimento. Eu tenho usado para coisas cotidianas, do dia a dia, agenda de evento, esse evento inclusive, agenda de viagem. A gente imagino que você deve receber a quantidade de informação que eu recebo por e-mail, de eventos que a gente participa, de eventos fora. Como eu tenho várias áreas, são segmentos diferentes, hoje a inteligência artificial já faz os resumos para mim. O que tem sobre aquele assunto que surgiu desse dia, o que tem de assunto daquele dia, o que é mais relevante que vale a pena eu olhar. Então, assim, hoje, para a gente está muito inserido. A gente fez hoje, ano passado, uma convenção, a gente levou esse assunto para os franqueados, levamos alguns referências, o franqueado ainda estava um pouco inseguro, e a gente mostrou até alguns exemplos para ele, como a IA já estava na vida dele, e ele ainda talvez não estivesse percebendo, né?
Muito bom. E você estava falando aí das áreas diversas que está no seu guarda-chuva, são várias mesmo, né, Marcelo? São várias áreas. Porque a gente está falando de transformação digital, que é um mundo, né? Sim. E canais também, enfim. A gente está falando de uma intensidade, de uma diversificação aí de atuação muito grande. Marcelo, brigadíssima mais uma vez por estar aqui. O Marcelo Tristão é diretor de novos canais e transformação digital do Bob's, falando aqui então sobre o Bob's em Casa, né? Essa plataforma em que eles estão investindo cada vez mais e trazendo aqui alguns lançamentos para a gente, mas falando também sobre tecnologia, sobre digitalização e mais, né? Para além da digitalização, o que a gente já está vendo aí na operação, na prática. Super prazer te receber novamente aqui. Obrigado, Ana. Mais uma vez, muito obrigado. Sempre um prazer conversar com vocês. Me sinto de casa. É de casa, sempre com certeza. Estou sempre consumindo conteúdo de vocês, sempre assistindo, sempre muita coisa, sempre inspirador. E quem sabe a gente não vai estar junto aí num evento, em breve, ou numa comitiva. Exatamente. Vamos, será com um certeza, prazer. será um prazer para mim também. Obrigadíssima. E, inclusive, o Marcelo falou aqui da NRA, né, que acontece quase que paralelamente aqui a APAS Show 2026. Começou, na verdade, na semana passada em Chicago. O Mercado de Consumo tem uma cobertura especial também diretamente de Chicago. Você pode conferir lá nosso conteúdo no portal mercadoconsumo.com.br, nas redes sociais, no YouTube também, vídeos de operações visitadas em Chicago, de tendências vistas nas palestras, no congresso, enfim, da NRA Show. E a APA Show, claro, continuando aqui nessa cobertura especial. Esse é um Bora Varejar especialíssimo, gravado diretamente aqui do Pavilhão Vermelho, onde está o estúdio montado pela LEDwave, dentro do estande da LEDwave, nossa co-realizadora aí dessa cobertura especial. Obrigadíssima mais uma vez para você que acompanha a gente e até a próxima.